Então, pessoal, bom dia. Vamos continuar estudando a teoria de aberturas. Na aula passada, na segunda-feira, antes de mais nada, lembrar que semana que vem, então, não temos aula, tá? Nossa próxima aula vai ser no dia 22 de fevereiro, segunda-feira, depois da semana do carnaval. Então, a gente viu na aula passada, no início da teoria de radiação por aberturas, assumindo uma abertura planar, né? Plana, contida sobre um plano condutor elétrico perfeito e infinito. E desde que o campo na abertura seja realmente o campo maxwelliano, solução exata das equações de Maxwell para aquele problema, a gente viu que isso é equivalente à radiação de uma corrente magnética, uma densidade superficial de corrente magnética, distribuída exatamente sobre a área da abertura e multiplicada por 2, já que essa equivalência ela vem não só do princípio da equivalência, mas também da aplicação da teoria das imagens, né? Curto-circuitando as correntes elétricas equivalentes e dobrando a corrente magnética equivalente que você tem na região da abertura, onde não existe metal no problema original. E aí, depois disso, a gente resolveu dois problemas envolvendo aberturas retangulares. Um era uma abertura retangular uniforme, e aí nós obtivemos algumas características interessantes, que é, na abertura retangular uniforme, o máximo de radiação ocorre na direção perpendicular à abertura. A área efetiva dessa antena na direção desse máximo é a própria área geométrica da abertura, e a polarização do campo na região de campo distante nessa direção, θ igual a zero, no caso da figura, né, é a mesma polarização uniforme do campo na abertura. E aí depois a gente resolveu um problema parecido, só que substituindo a distribuição de campo uniforme por uma distribuição de campo onde a amplitude não é uniforme. É a distribuição de um campo do modo fundamental de um guia retangular, com as mesmas dimensões da abertura retangular. E aí a gente viu que o máximo de radiação ainda continua sendo na direção perpendicular. A polarização, naquele caso, foi a mesma polarização da abertura, porém a área efetiva já não era mais A vezes B, já não era mais a área retangular. Nós agora vamos continuar, na aula de hoje, resolvendo problemas de aberturas contidas em planos condutores elétricos perfeitos infinito, mas agora começando com uma abertura com geometria circular. O problema fica um tiquinho mais complicado por causa das coordenadas polares que a gente vai ter que usar para resolver essa integral, mas essa geometria tem mais a ver com antenas refletoras. A grande maioria das antenas refletoras possui uma abertura com projeção circular. Então, esse estudo se faz necessário porque a gente mais tarde vai querer estudar antenas refletoras, em particular, mas não apenas, mas em particular o refletor parabólico simétrico. Então, aqui nós temos essencialmente a mesma distribuição de campo do problema retangular, que inclusive, se você se interessar, de comparar os resultados de um caso com o do outro. Então, o mesmo campo uniforme distribuído sobre a abertura, mesma polarização, linear na direção X. A diferença é que agora essa abertura é circular de raio A. A equivalência que nós vamos utilizar é a mesma, é a corrente magnética, distribuição superficial de corrente magnética dobrada. Então, repare, é a mesma distribuição de corrente, só que agora sobre uma área circular. A integral para fazer o cálculo na região de campo distante é muito parecida com a anterior. Como a corrente é magnética, a gente vai usar o potencial vetor elétrico, F, só que agora a gente não
interessante utilizar as coordenadas retangulares x' e y' para efetuar essa integração. A gente vai usar as coordenadas polares, rolinha e filinha, onde rolinha varia de 0 a 2π, o filinha varia de 0 a 2π, e o rolinha varia de 0, no centro da abertura, até A, na borda da abertura. E o infinitésimo de área não é mais dx', dy'. Agora é rolinha, d filinha, d rolinha. Então, esse rolinha que aparece aqui vem do infinitésimo de área em coordenadas polares. Rho, o R' continua descrevendo, né, a posição da fonte sobre o plano z igual a 0. Então, o R' continua sendo x' na direção x mais y' na direção y. Só que eu não quero usar as coordenadas x' e y'. Eu quero substituir isso por rolinha e filinha. Então, no lugar do x', a gente põe aqui rolinha cosseno de filinha. E no lugar do y', a gente põe rolinha seno de filinha. O vetor R chapéu continua sendo o mesmo, seno θ, cosseno φ, na direção x, etc. De maneira que o produto escalar não é complicado, mas aparece um monte de senos e cossenos. E aqui, ó, observe a importância de não trocar, não confundir as coordenadas da fonte, linha, com as coordenadas do observador. Se você confundir o φ com o filinha, no final dá tudo errado. Bom, se você operar esse produto escalar e usar as propriedades trigonométricas, você vai ver que consegue reescrever esse produto escalar desta maneira. Está aqui o rolinha, variável de integração, e está aqui o filinha, variável de integração. E aí você substitui essa relação no argumento da exponencial. E aí começa o nosso problema. Como avaliar essa integral analiticamente? Até o momento, alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, a avaliação dessa integral e de outras envolvendo radiação por distribuições de correntes circulares ou em áreas circulares, volta e meia, na região de campo distante, aparece, ó, essa exponencial dentro do integrando, por causa desse produto escalar. E aí, vocês não sabem disso, mas vão saber agora. Essa exponencial, ela pode ser representada por esse somatório. A gente chama isso de uma série de Fourier generalizada. Você pode representar funções, não apenas usando senos e cossenos, mas outras funções ortogonais, como, por exemplo, a função de Bessel. Então, esse J que aparece aqui não é corrente elétrica, pessoal. Esse J agora é a função de Bessel de ordem M, onde a ordem M igual a 0 foi colocada fora aqui em evidência do somatório. Então, nós não vamos provar isso daqui, mas nós vamos usar isso daqui em outros problemas envolvendo aberturas circulares. Então, é possível mostrar que essa exponencial pode ser representada por esse somatório aqui, ó. Eu não vou provar isso, eu vou usar esse resultado, tá? Qual é a vantagem e qual é a desvantagem, em princípio, de se utilizar esse somatório ao invés da exponencial? A desvantagem é, puxa vida, eu estou trocando uma coisa simples por um somatório com infinitos termos. Puxa vida, por que eu vou querer fazer isso? E lembrando que ainda tem que enfiar isso dentro de uma integral. Porra, não é melhor integrar um negócio simples?
Se a integral fosse numérica, com certeza. Se não tivesse jeito de avaliar a integral analiticamente, provavelmente você não ia querer fazer essa substituição. Como vou ter um microfone aberto aí, pessoal. Como você vai ter que resolver isso? Como é o problema de vocês, né? Jogando um monte de pontos aqui, integrando, provavelmente você não vai querer isso daqui. Pô. Você vai querer usar essa exponencial. Mas, analiticamente, qual é a vantagem de representar essa exponencial por esse somatório? Quando você fizer a integração em φ, a parte que tem o somatório, né, vai dar zero a área, né, sobre a curva. Não, isso porque, neste caso particular, a exponencial, vou voltar atrás, ó, apareceu sozinha no integrando porque a corrente era uniforme. Ela foi toda para fora. Mas se a corrente não fosse uniforme, ia aparecer mais coisas aqui. E essas mais coisas que poderiam aparecer aqui, poderia complicar no final a solução a avaliação da integral. Mas, ó, repare, de uma maneira mais geral, quando você usa essa expansão, você separa do argumento das funções a variação com rolinha da variação com filinha. E pode ser que, dependendo da corrente, dependendo da distribuição de corrente, isso permita você avaliar uma daquelas integrais analiticamente. Aqui no nosso caso, a gente vai conseguir avaliar as duas. Mas pode ser que, dependendo da distribuição de corrente, que isso daqui, ó, ajude você a avaliar uma daquelas integrais. Por exemplo, a integral em filinha. Já que aqui aparece cosseno. Ó. E aí, se isso for verdade, você vai estar trocando uma integral por um somatório. Às vezes isso é interessante, porque integral, como é que você sabe que a integral convergiu? Você está resolvendo uma integral numericamente, você nunca resolveu aquele problema antes, aí você está resolvendo a integral numericamente. Como é que você sabe que o resultado convergiu? Ou seja, que você usou a quantidade suficiente de pontos na sua quadratura e que o resultado é muito bom. Como é que você sabe? Se eu aumentar a quantidade de pontos e o resultado não Pronto, mudar pronto. significativamente, né? Você já falou. Você põe mais pontos e vê se o resultado convergiu. Repare. Ou seja, você vai ter que avaliar a integral diferentes vezes, com pontos diferentes, e ver se o negócio convergiu. Tá vendo o problema? Ou então usar uma quantidade muito grande de pontos, que com a sua experiência você já resolveu aqueles problemas trocentas mil vezes. Você sabe, se você colocar uma quantidade muito grande de pontos, provavelmente o resultado final é bom. Mas aí repara, significa que você usou mais pontos do que precisava. Já com o somatório, você põe um termo, põe o segundo termo e vai acompanhando a convergência. Você não perde cálculo, você só vai acrescentando termos. Então, em algumas situações, é interessante utilizar essa expansão em funções de Bessel e cosseno. No nosso caso, que é muito simples, isso aqui vai permitir que você avalie as duas integrais analiticamente. Porque repara, quando você substituir essa exponencial no seu integrando, e avaliando primeiro a integral em filinha, quanto dá a integral em filinha de 0 a 2π, né? Desses cossenos aqui, ó, onde o m é inteiro. Quanto dá a integral de 0 a 2π disso aqui, ó, desse cosseno? Cosseno. M igual a 1, 1 período. M igual a 2, 2 períodos. M igual a 3, 3 períodos. Quanto dá a integral desses cossenos com M inteiro? Zero. Zero. Então, quando você integrar em filinha, vai ficar apenas este termo multiplicado por 2π. Onde 2π eu já passei para fora e cortei com outro 2π que aparecia aqui no denominador. Mas ainda sobra outra integral
em rolinha. E, para piorar, uma função de Bessel de ordem zero aqui dentro. Mas esses problemas já foram resolvidos trocentas mil vezes. Existe uma identidade, que é essa daqui, e que ajuda você a avaliar essa integral. E, no final, este é o resultado. O resultado é uma função de Bessel de ordem 1 dividido pelo seu argumento. Não é uma sinc, mas tem comportamento parecido com uma sinc. É como se fosse uma sinc para coordenadas cilíndricas. Uma sinc para coordenadas polares. Aí você pode falar assim, puxa, professor, mas eu não conheço nem essa identidade e nem essa daqui. Aí eu vou responder para você, a partir deste momento você conhece e poderá ser cobrado tanto esta identidade como esta daqui. Estão sendo passadas para vocês sem provas, mas vocês encontram provas em livros de matemática. Talvez o melhor livro, se um dia vocês precisarem, é o livro do Arfken. Acho que eu já falei sobre ele aqui no curso. Não tenho certeza se falei, não. Estou confundindo, pode ser que tenha sido em Campos Harmônicos. É o livro do Arfken. A-R-F-A-R-F-K-E-N. Arfken. Vocês encontram fácil na internet. A última edição é a 6ª edição. Se o livro está na 6ª edição, ele não pode ser ruim. Ou então os professores que usam são muito ruins. Então, o livro do Arfken, você vai encontrar um monte de coisas. É um livro muito útil para engenheiros que trabalham com problemas de engenharia, né? E não apenas com administração. Então, finalmente, nós temos aqui a expressão do nosso potencial vetor elétrico para essa abertura circular uniforme. E, finalmente, expandindo o Y-chapéu nas suas componentes esféricas, nós temos aqui a componente, com a ajuda dessa expressão, a componente θ e a componente φ do potencial vetor elétrico, e, finalmente, substituindo na expressão do campo elétrico, aqui está o fasor campo elétrico na região de campo distante. Repare que, a menos de constantes, a expressão é parecida com a anterior da abertura retangular. Só que lá apareceram duas sincs. Uma com argumento que eu chamei de x, outra com argumento que eu chamei de y. Aqui só aparece esta razão. Então, se você parar para pensar, a fórmula, se não fosse pela função de Bessel, de ordem 1, a fórmula até é mais simples do que a da abertura retangular. Isso daqui funciona como uma sinc. Não é uma sinc, mas ela funciona como se fosse uma sinc. Ela tem máximo quando o argumento é zero, ou seja, quando θ é igual a zero, ou seja, mais uma vez, o máximo de radiação ocorre na direção perpendicular à abertura. Isso acontece sempre que a abertura é uniforme, independente da geometria da borda. Só que esse máximo não é igual a 1, é igual a 1/2. Você consegue mostrar das propriedades da função de Bessel que quando o argumento dessa razão, o argumento aqui é zero, essa razão dá 1/2. Então aqui, eu peguei e, usando o MATLAB, eu plotei a função de Bessel de ordem 1 dividida pelo seu argumento. Então ela tem comportamentos parecidos, não é uma sinc, os zeros, inclusive, são outros. Os zeros são dados pelos zeros da função de Bessel de ordem 1. Mas ela tem esse comportamento, ela é máximo quando o argumento é zero, e ela oscila com a sua amplitude diminuindo, a amplitude da oscilação diminuindo na medida em que o argumento aumenta. Mas ela não tem a periodicidade de um seno. Os nulos não aparecem aqui de forma periódica como aparecem na sinc, já que não é uma sinc, tá? O máximo de radiação dessa abertura, consequentemente, ocorre na direção θ igual a zero, ou seja, na direção perpendicular à abertura, e nessa direção, fazendo manipulações idênticas a que são feitas, ou que foram feitas para a abertura retangular, a gente mostra que nessa direção
A polarização do campo é a mesma da polarização do campo na abertura, que nesse caso foi X, linear na direção X. E se você agora usar a conservação da energia e disser que a potência radiada, né, pela abertura é a mesma potência que atravessa a abertura, você vai chegar na conclusão que a área efetiva é π vezes A ao quadrado. Aqui deu π vezes A ao quadrado porque a abertura é circular. Mas repare, π vezes A ao quadrado é a área da abertura. Então a gente chega na mesma conclusão que já chegamos para a abertura retangular. Na direção do máximo de radiação, a área efetiva da antena é a própria área geométrica, desde que essa abertura seja uniforme. E, consequentemente, a diretividade vai ser 4π dividido por lambda ao quadrado vezes a área, π vezes A ao quadrado. Que é uma fórmula muito importante em antenas refletoras, onde geralmente a abertura tem uma projeção circular, porque isso vai te dar a máxima diretividade possível que aquela abertura circular pode ter. E isso é importante na hora de você dimensionar a sua antena na hora do projeto. Eu fui numa tacada só. Alguma pergunta? Então, pessoal, não deixem de repetir essas passagens mais tarde. Em particular, as passagens dessa transparência e chegar neste resultado, como se fosse um exercício, né, que vocês vão fazer. O que eu fiz depois foi pegar a expressão do campo elétrico, aquela expressão completa mostrada na transparência anterior, obtive, né, a diretividade e com a ajuda do MATLAB eu plotei aqui o diagrama de radiação nos dois planos principais. No plano φ igual a zero, que é o plano onde o campo elétrico está colocado neste problema, e no plano ortogonal, φ igual a 90. E escolhi uma abertura com uma dimensão grande, o diâmetro 2A igual a 100 comprimentos de onda. E aí depois eu queria que vocês, mais tarde, usando a expressão D0 é igual a 4π vezes a área da abertura dividida por lambda ao quadrado, chegasse nesse valor que eu obtive com a ajuda do MATLAB, para confirmar isso daqui. E eu só plotei o diagrama até θ igual a 5 graus. Então, até θ igual a 5 graus, não é possível, pelo menos no olho, observar a diferença dos diagramas no plano φ igual a 0 e no plano φ igual a 90. Pelo menos até θ igual a 5 graus, esse diagrama de radiação é circularmente simétrico. Eu não sei... não. Vocês vão encontrar o diagrama em 3 dimensões no livro do Balanes, capítulo 12, que lá ele trata da solução da abertura circular. Se não me engano, um dos gráficos que ele mostra é o diagrama tridimensional, né? Onde dá para observar melhor essa simetria circular. Aqui eu plotei nos dois planos, eu plotei um... aí vocês têm que confiar em mim, né? Eu plotei um em vermelho e outro em azul. Como o azul foi o último, o do vermelho ficou escondido debaixo do azul. Vão aparecer diferenças, mas para ângulos θ maiores. Por que essas diferenças aparecem? Eu vou voltar atrás aqui. O campo não depende só desta função de Bessel, dividida pelo argumento. Depende disso aqui também. Na direção θ chapéu, só aparece aqui cosseno de φ, enquanto que na direção φ chapéu, aparece cosseno de θ. Então, enquanto o θ for pequeno, e esse cosseno for próximo de 1, esse é o termo que domina.
E como não depende de φ, você não vê diferença nos planos ortogonais. Mas na medida em que o θ aumenta, ó, esse cosseno vai diminuindo, vai tendendo para zero. E aí você começa a ver diferença nos diagramas num plano e no outro. Até 5 graus e para A igual a 50 lambda, não foi possível perdão, encontrar ou verificar a diferença que é mínima neste gráfico aqui. Ó. Então, depois eu queria que vocês fizessem essas contas, né? Verifique que quando você usa essa fórmula, você realmente chega no que chegamos aqui, 49,94 dBi. Em relação a esse gráfico, alguma pergunta? Esse diagrama vai ser importante nos próximos 2 exercícios, porque nós vamos agora perturbar a distribuição de campo na abertura circular, pensando mais adiante em antenas refletoras. Então, se eu não estou enganado, o próximo exemplo, eu vou colocar uma obstrução na abertura circular. Qual é a motivação para o estudo que a gente vai fazer agora? Existem certas antenas refletoras que são compostas por 2 refletores. A gente mostrou, inclusive, uma figura de uma dessas antenas no início da aula passada, no início desse conjunto de transparências. É o subrefletor colocado à frente de um refletor principal. Consequentemente, o subrefletor e toda a sua estrutura de suporte, eles bloqueiam a abertura da antena. Então, isso daqui podia ser a projeção do subrefletor bloqueando a abertura do refletor principal. Eu vou assumir esse bloqueio concêntrico, né? Então, a minha abertura começa em rolinha, né? Igual a B, nesta borda aqui, ó, interna, e termina em rolinha igual a A. E aí você tem a possibilidade de interpretar isso de 2 maneiras. Uma abertura coaxial uniformemente iluminada, ou você pode interpretar, que é o jeito como a gente interpretará mais adiante em nas antenas refletoras, como uma abertura circular bloqueada e, consequentemente, não uniforme. Aí depende de como você interpreta. E nós vamos assumir o mesmo campo na abertura do problema anterior. Mesmo campo uniforme elétrico polarizado linearmente na direção X. Em relação a esta geometria, alguma pergunta? Vocês ainda estão aí? Ninguém está fazendo pergunta? Tudo tranquilo? A ligação ainda está no ar? A aula ainda está sendo gravada? Beleza, beleza. Tá? Depois, nos resultados finais, é que eu vou justificar por que estamos estudando esse problema. Mas antes disso, vamos resolver o problema. Como é que a gente resolve esse problema? Calculando a corrente equivalente na abertura. Calculando a corrente equivalente. Beleza. Olha lá. Que é a mesma dos outros casos, porque eu estou assumindo o mesmo campo. Ó. Apenas a distribuição tem uma geometria diferente. E agora? Integra para a região de campo distante, né? Usando a formulação de campo distante. E o que muda em relação ao outro problema? O limite de integração em rho. Exatamente, rolinha. Os limites, agora ao invés de você integrar em rolinha de 0 a A, você vai integrar de B até A. Tranquilo? Agora, vamos lembrar da terceira questão da prova que vocês fizeram semana passada. E vamos tentar pegar a ideia
e transportar para o problema atual. Existe uma maneira diferente de resolver esse problema, de tal maneira que eu posso usar o resultado do problema anterior para resolver este daqui em uma linha? Pensar como se esse bloqueio no centro aí fosse uma abertura com polarização, com o campo na abertura menos é 0x, é x chapéu? E aí eu utilizo o quê? A teoria de conjuntos? Né? Não entendi, fala de novo. A teoria de conjuntos? Sim, exatamente. Só que aqui tem que tomar cuidado que os elementos são diferentes, né? Uma abertura tem raio A, a outra abertura tem raio B. Mas tem a ver com isso sim. Só que aqui, por causa da geometria, a gente não precisa falar em conjunto, embora seja. A palavra que eu queria era outra. O que a gente pode aplicar aqui, já que é tudo linear? Superposição. Superposição. Ou seja, eu vou interpretar. Não estou nem pensando em campo, já estou pensando no problema equivalente, corrente. Ó. Eu vou interpretar esta distribuição de corrente como sendo a superposição de duas. Uma da abertura completa sem o bloqueio, mais uma outra com abertura com diâmetro 2B, porém com corrente com sentido oposto, negativo. Porque quando eu somar isso com isso, vai dar isso. E eu posso aplicar superposição, já que o meio é linear, e eu estou aplicando superposição nas fontes. Consequentemente, o campo radiado por essa abertura é calculado de que maneira? Quando eu aplico esse conceito de superposição. Usando o resultado passado para o raio igual a A igual a B. Só que esse daqui com sinal de menos. Sinal de menos. Ou seja, eu vou pegar o resultado passado da transparência anterior e subtrair o resultado com o raio A trocado por B. Exatamente. Eu vou evitar aqui de invocar o nome conjunto, né, já que os elementos são diferentes, mas realmente tem a ver com conjunto, sim. Ó. É este junto com esse. É um conjunto de dois elementos, só que eles são diferentes e eles não foram transladados. Né? Os dois estão posicionados na origem. Se houvesse translação, era só incluir no campo correspondente a exponencial associada à translação daquele elemento. Ou seja, eu poderia pegar esse bloqueio e já que o campo é uniforme, e transladar. Daí o resultado seria o mesmo princípio, só que eu precisaria pegar o resultado do campo desse cara e transladar, né? Ajustar a fase por causa da translação. Aqui não é necessário porque o bloqueio é concêntrico. Em relação a esta figura e o que foi dito, alguma pergunta, alguma dúvida? Então eu fui na expressão anterior, isolei os termos que dependem de A dos outros e cheguei nessa expressão. Este é o resultado que eu obteria se eu tivesse feito a integração com os limites de B até A. Perdão, desculpa. Alguma pergunta em relação ao que foi feito até aqui?
O que não é óbvio, que é um dos motivos de eu estar resolvendo esse problema, é que esta função aqui, ó, entre colchetes, ela continua tendo um máximo em θ igual a zero. Que alguém poderia pensar, puxa, esse bloqueio vai me dar um nulo na direção de propagação, ou, perdão, desculpa, na direção perpendicular à abertura? Não. Você continua tendo o máximo na direção θ igual a zero. Porque, afinal de contas, você pode interpretar isso como sendo uma abertura uniforme. Onde, no caso, a abertura é esse anel aqui, ó. E a gente falou aqui que, apesar de não termos ainda provado isso, né, para geometrias arbitrárias, que, sendo a abertura planar uniforme, o máximo de radiação ocorre na direção perpendicular, independente da geometria da abertura. Então, se isso é verdade, e você continua tendo o máximo na direção perpendicular θ igual a zero. Você fica um pouco mais difícil de visualizar isso, mas se você, né, fizer lá os limites, etc., e se plotar o gráfico, você vai verificar isso. E outra coisa, né, como você já sabe qual é o limite dessa função, dessa razão, quando o argumento tende para zero, que é 1/2, você vai conseguir mostrar que a área efetiva desta abertura na direção do máximo é a própria área geométrica da abertura. Repare que isso daqui, ó, é a área dessa região em branco aqui. É a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Alguma pergunta? Repare que esse termo apareceu mais uma vez. E, obviamente, isso vai te dizer o seguinte: nessa direção do máximo, a polarização do campo é a mesma polarização do campo na abertura. Porque isso daqui não deixa de ser uma abertura uniformemente iluminada. Então, mais um exemplo de abertura uniforme, onde chegamos às mesmas conclusões. Máximo na direção perpendicular, área efetiva igual à área geométrica da abertura na direção do máximo, e polarização do campo igual à polarização do campo na abertura na direção do máximo. Em outras direções muda, mas na direção do máximo é a mesma do campo na abertura. Usando esta fórmula e calculando a potência radiada, né, mais uma vez, como sendo a potência radiada, ou a potência que atravessa esta abertura, a gente obtém uma fórmula para a diretividade. Eu fui no MATLAB e plotei o gráfico do diagrama de radiação desta abertura. E aqui está ele. O diagrama foi plotado, quer dizer, não foi plotado, até para não ficar muito cheio, né? Ou foi? Não foi, tá? Ou foi? Não me lembro mais. Mas não há diferença, praticamente não há diferença entre os planos φ igual a 0 e φ igual a 90. Você continua tendo um diagrama de radiação praticamente circularmente simétrico, porque eu só plotei o diagrama até θ igual a 5. Se você aumentar, você vai ver diferenças, tá? Mas até θ igual a 5, eu só plotei num desses planos, eu não me lembro mais de cabeça qual. Mas vocês estão vendo outros gráficos aqui. Aqui vocês estão vendo 3 gráficos. Em azul, linha cheia, é o diagrama de radiação deste problema. Para comparações, eu estou plotando outros 2 diagramas. 2 diagramas de aberturas circulares uniformes. Em vermelho, é a abertura circular uniforme com o raio máximo, que nesse caso eu escolhi 50 lambda. E em verde, a abertura uniforme, só que com o diâmetro interno, 20 comprimentos de onda. Comparando este diagrama em azul
com aquele da abertura circular sem o bloqueio, o que é que vocês podem me dizer? Professor, eu não entendi os gráficos vermelho e verde. Eles são o que mesmo? O gráfico vermelho é da abertura sem o bloqueio, só que o vermelho é para o diâmetro externo e o verde para o diâmetro interno. Então, quando a gente compara o diagrama em azul, que é o diagrama da nossa abertura bloqueada, com aquele diagrama anterior da abertura sem o bloqueio, o que você pode me dizer dessa comparação? Por exemplo, o que aconteceu com a diretividade desta abertura bloqueada? Aumentou muito. Aumentou? Quanto deu aqui, ó? Quanto deu aqui? 49,77. E antes? Mas não é o gráfico vermelho? Não, o gráfico vermelho daquele gráfico é este daqui, ó. Eu só mudei a cor. Vamos lá. Quanto deu a diretividade sem o bloqueio? Aqui, ó. Qual é a diretividade da abertura sem o bloqueio central? Ô, pessoal, tá aqui, ó. O valor tá aqui, ó. Quanto deu? É isso aí, 49,94. Quanto? E quanto deu com o bloqueio? Repare que a dimensão, o diâmetro, é o mesmo, 100 comprimentos de onda. Quanto deu com o bloqueio? 49,77. Aumentou? Diminuiu? Diminuiu. Como esperado, houve uma diminuição, até porque a área efetiva diminuiu. Diminuiu de πb ao quadrado. Como o diâmetro interno é 5 vezes menor, a diminuição em dB foi pequena, mas ela aconteceu. Depois, mais uma vez, compara estes valores com aquela fórmula D0 é igual a 4π vezes a área dividido por lambda ao quadrado, que só vale para abertura uniformemente iluminada. Mas além dessa diminuição do diâmetro, da diretividade, ou seja, o bloqueio oferecido diminui a diretividade da abertura. Isso é um problema, isso é um problema que aparece quando você utiliza antenas com 2 refletores, onde o subrefletor bloqueia a abertura do refletor principal, perda de diretividade. Mas, além disso, o que vocês observam nesse diagrama em azul, comparado com o diagrama em vermelho? Parece que o lóbulo principal do azul está mais estreito, né? Na verdade, é o contrário. Ele está mais largo porque a diretividade diminuiu. Se a diretividade diminuiu, ele está um pouco mais... Não, você tem razão. Ele deu uma estreitada. Ele deu uma leve estreitada, mas é imperceptível. É muito pequenininho. Desprezível. Alguma outra observação? Os lóbulos aí laterais deram variado também. Os lóbulos secundários variaram. Repare, no lóbulo secundário mais intenso, que é aquele que está perto do lóbulo principal, o que aconteceu com ele? Aumentou, diminuiu? O vermelho, que é o antigo? Não, não, sempre em relação ao novo. O que aconteceu com o novo por causa do bloqueio? Ele aumentou ou diminuiu? O azul está maior ou menor que o vermelho? Aumentou. Então, significa que o bloqueio, além de diminuir a diretividade da abertura,
aumenta o nível dos lóbulos secundários. Pô, mas esse aqui diminuiu. Mas o mais intenso, que é o que está mais próximo, ó, ele aumentou. E isso é causa, né? Pode ser que isso seja um problema por causa da interferência, né? Com outras antenas. Por exemplo, em comunicação via satélite, você está se comunicando com um satélite, isso aqui é uma antena terrestre, né? Então, se tudo correr bem, né? Esse lóbulo principal está apontando na direção do satélite, mas pode ser que esse daqui, ó, esteja apontando para outro satélite e a interferência aumentou. Então, o bloqueio, em princípio, diminui a diretividade da abertura e aumenta o nível dos lóbulos secundários. Beleza? E aqui, ó, eu tenho uma animação que eu peguei da internet. Não é a mesma coisa, é um problema bidimensional, mas repare, é uma abertura bloqueada. Só para ilustrar que o máximo de radiação, né, continua sendo em θ igual a zero. Não é por causa do bloqueio que você vai ter um nulo aqui, ó. Você até tem uma perturbação aqui no início, mas depois a frente de onda se recompõe e aí você vai ter o máximo na direção perpendicular à abertura. E, mais uma vez, verifique que isso aqui é verdade. Alguma pergunta? Nos dois últimos exemplos, ou seja, da abertura sem bloqueio e da abertura com bloqueio, são exemplos de aberturas uniformemente iluminadas com geometrias diferentes. Mas, como eu já tinha dito antes, eu posso interpretar este último exemplo como sendo de uma abertura bloqueada e, consequentemente, não uniforme. Não uniforme. Então, se eu interpretar esta última abertura, este último exemplo, como sendo de uma abertura circular, com bloqueio, ou seja, uma abertura circular onde o campo não está uniformemente distribuído. Por quê? Repare, aqui tem campo, mas aqui no centro não tem. Então, a abertura não é uniforme. Se eu interpretar a abertura como sendo toda a área circular de raio A. O que aconteceu com a diretividade e, consequentemente, com a área efetiva deste caso em relação ao anterior? Diminuiu. Beleza? Então, eu vou aproveitar este exemplo para definir um parâmetro que vai ser super importante mais adiante, quando formos estudar antenas refletoras, que é a eficiência de iluminação. Então, por definição, é uma eficiência que não foi estudada antes, porque isso não faz sentido, por exemplo, no dipolo. Não faz sentido no loop de corrente. Só faz sentido em antenas de abertura. Ou seja, aceitando, por enquanto, que a situação ideal é a da abertura uniforme, se a distribuição de campo na abertura, por exemplo, a distribuição de amplitude do campo, não for uniforme, você vai ter uma diretividade menor. Foi o que aconteceu aqui, ó. A diretividade diminuiu. E aí a gente define a eficiência de iluminação como sendo a razão entre a diretividade da abertura uniforme pela diretividade, a diretividade da abertura em relação à da uniforme com a mesma geometria de área. Ficou claro ou não? Então, esse D0 é a diretividade da sua abertura não uniforme. E DU seria a diretividade se aquela área, se aquela abertura fosse uniformemente iluminada. E, por definição, esse DU, ou seja, a diretividade da abertura uniforme, é 4π vezes a área da abertura dividido por lambda ao quadrado. Como aqui está no denominador, a coisa aqui apareceu trocada. Como, por definição, a diretividade
a diretividade é igual a 4π vezes a área efetiva dividido por lambda ao quadrado, esta razão pode ser expressa ou em função da razão entre as diretividades ou das áreas efetivas. Ou seja, a eficiência de iluminação também é igual à área efetiva máxima, na direção θ igual a zero, em princípio, né, dividida pela área geométrica da abertura, que seria a área efetiva se a iluminação fosse uniforme. Consequentemente, nessa situação, onde existe uma perda de iluminação, né, a diretividade da antena é aquela diretividade máxima da abertura uniformemente iluminada vezes a eficiência de iluminação. É uma consequência direta da definição da eficiência de iluminação. Antes de continuar, ficou clara a definição? Alguma pergunta, alguma dúvida? Por que que essa eficiência é importante em antenas refletoras? Por causa das dimensões e, consequentemente, dos valores de diretividade dessas antenas. Quanto deu a diretividade neste exemplo? Bora, pessoal, interage aí. Quanto deu a diretividade? 49,77. Quanto vale a diretividade de um dipolo de meia onda em dB? Alguém se lembra? 1,6 alguma coisa? Em dB dá 2,16, 2,15, 2,16. Ou seja, esse bicho daqui, ó, arredondando, tem uma diretividade 47 vezes maior, 47 dB maior do que a de um dipolo. 47 dB acima, na escala linear, vale quanto? Arredondando. 47, vamos passar 3 dB para cima, 50. Quanto dá? O que é 50 dB a mais? 10 elevado a 5 vezes a mais. 10 elevado a 5, também conhecido como 100.000. Ou seja, você está falando de uma diretividade aí dividido por 2, né? 50.000 vezes maior do que a do dipolo de meia onda. Beleza? Agora, quanto deu a diretividade da mesma abertura sem o bloqueio? 49,94. Uma diferença de que 0,15 dB, mais ou menos, 0,13. Enfim, uma diferença em dB pequena. A pergunta é, essa diferença em dB pequena, isso é importante? Pode ser que seja. Pode ser que seja. Pode ser que, quando você apresenta a sua antena, você apresenta a diretividade, 50 dB de diretividade. E o cara fala assim, oh, que legal, que bacana. Mas se eu falar para você, a eficiência de iluminação daquela abertura é de 60%, continua sendo bacana? Não. Depende. Às vezes é o melhor que você pode. Mas, em princípio, repare que o valor 60% já te dá uma informação que, às vezes, o valor muito grande de diretividade mais cara. Às vezes, você perdeu 0,5 dB. Aí você fala assim, mas 0,5 é importante ou não é? Mas se você chegar e falar assim, não, a eficiência de iluminação desta antena é de 60%, enquanto que da outra é 75%. Qual delas é a melhor? Talvez a de 75%. Por isso que em antenas refletoras, antenas de abertura, principalmente antenas refletoras, muitas vezes você não fornece o valor da diretividade direto, e sim o da eficiência
de iluminação. Porque quando você fornece o valor da eficiência, você está mostrando para as pessoas, essa antena é boa ou essa antena é ruim. Ou eu não consegui nada melhor do que isso, vamos estudar o problema. Porque se você conhece a área, a geometria da abertura e a frequência, com a eficiência de iluminação, automaticamente você calcula muito simplesmente a diretividade daquela abertura. Por isso que eficiência de iluminação é um parâmetro muito importante em antenas refletoras. Eu estou aproveitando esse último exemplo para ilustrar, né, definir e ilustrar. Usando essa definição e interpretando esta última abertura como sendo uma abertura bloqueada, qual é a eficiência de iluminação desta antena? Ou melhor, desta antena. Qual é a eficiência de iluminação para esta antena? Ó, aqui embaixo, ó, a fórmula. Interpretando isso daqui como sendo uma abertura bloqueada. Quanto era a abertura, a área efetiva, perdão, se não houvesse o bloqueio? De quanto seria? Π ao quadrado. E agora? Π ao quadrado menos B ao quadrado. Consequentemente, neste exemplo, se eu interpretá-lo como uma abertura bloqueada, qual é a sua eficiência de iluminação? A ao quadrado menos B ao quadrado dividido por A ao quadrado. Isso, tá? Então, se neste exemplo a gente interpretar aquela abertura como sendo uma abertura bloqueada e, consequentemente, não uniforme, a eficiência de iluminação seria 1 menos B sobre A ao quadrado. B é o diâmetro do bloqueio, A é o diâmetro externo, né, da abertura. Em antenas refletoras, com 2 refletores, essa razão é algo em torno de 0,1, 0,15. Tá? São valores típicos. O diâmetro do subrefletor de 10 a 15% do diâmetro do refletor principal. Então você vê que se essa razão foi atendida e se não houver outros limitadores, a eficiência é próxima de 100%. Ou seja, a diminuição da diretividade por causa do bloqueio não é tão grande assim. Tanto que alguns de vocês tiveram dificuldade em identificar a variação da diretividade de um exercício para o outro. Mas pode ser que essa diferença seja grande, tá? Em relação à definição da eficiência de iluminação, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Professor. Blá, 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 já foi dito aí. Outro problema, agora Professor, não temos o bloqueio. Oi. O senhor falou da diretividade, né, do dipolo, aí, não sei se estou viajando aqui, mas é possível, com dipolos, trabalhando em conjunto, né, usando conjunto, a gente conseguir uma área efetiva maior do que a área geométrica ocupada por esses dipolos, sei lá, algo desse tipo? Bom, o dipolo, idealmente, não tem área nenhuma, né? Uhum. Idealmente, é um fio, né? Se você assumir. Então, cuidado que essa área efetiva, em antenas de abertura, existe uma relação, mas no dipolo não. Então, quando você tiver o teu dipolo operando em conjunto e esse conjunto for planar, provavelmente você vai pensar em termos da área ocupada pelo conjunto planar e não do elemento individual. Sim ou não? Sim, mas então, assumindo essa área que ele está ocupando, né? O conjunto. Possível isso.
É possível obter uma área efetiva maior do que essa área geométrica ocupada por eles ou não? Existe uma teoria que é a teoria do superconjunto, mas o pessoal, nos anos 90, muita pesquisa foi feita em cima disso, mas o pessoal chegou à conclusão que não é prático. Então, na prática, não é possível. Matematicamente mas na prática não. Mas lembra que você não está pensando na área do elemento dipolo, e sim na área coberta pelos elementos, né? Ou seja, o espaço entre os dipolos faz parte da área total. Sim ou não? A resposta é, na prática, não é possível. Agora, é lógico, você pode fazer um conjunto de dipolos tão grande, tão grande, tão grande, que vai dar uma diretividade maior do que essa daqui. Pô. Mas para isso você precisa de uma área muito maior que a área da abertura uniforme. Beleza? Beleza. Prosseguindo. Então agora vamos estudar de novo a abertura circular. Só que agora a distribuição de campo não vai ser uniforme. Isso aqui não tem no livro do Balanis. Tem no livro de antenas do Stutzman. Então, se alguém tiver interesse... Embora aqui a gente vai ver tudo que é importante, mas isso aqui foi tirado do livro do Stutzman, que, por sua vez, tirou de algum outro artigo, né? Mas aqui o Balanis não fala sobre isso. E é uma pena, porque esse assunto é importantíssimo. Ele é importante, por exemplo, nas antenas parabólicas. Então, nós vamos assumir, mais uma vez, o campo na abertura tem fase uniforme, polarização uniforme, mas a amplitude vai variar com rolinha. Então, a amplitude não é uniforme, consequentemente, esta não é mais uma abertura uniforme. Então, aquelas características que a gente estudou antes, em particular a área efetiva, em princípio não vale mais. Tá? A área efetiva não é mais a área geométrica, π vezes a ao quadrado. Mas isso a gente vai ver depois. Tá? Só que essa distribuição de campo não é qualquer uma. É uma distribuição seguindo este modelo aqui, com pedestal. Então, são dois parâmetros. Repare, tem o parâmetro C e o parâmetro N. O parâmetro C define a intensidade do campo. Ó, tá vendo? Ó? Quando rolinha foi igual a A, ou seja, na abertura, na borda da abertura, onde rolinha é igual a A, isso vale 0, independente do N. Consequentemente, na borda da abertura, o valor do campo é C. Então, C é a base do pedestal, define com que intensidade a borda da abertura é iluminada. Isso é importante em quê? Isso vai ser importante na hora de estudar o quê? No diagrama de radiação dessa abertura. O que acontece oriundo da borda da abertura? A gente falou sobre isso muito rapidamente na aula passada. A abertura... A diretividade diminui e a intensidade dos lobos laterais também, né? Tem a ver com difração. Então, se você aumentar o valor do C, ou seja, se você aumentar o valor do campo na abertura, aumenta a difração. Se você diminuir o valor do C, diminui a difração. Beleza? O N controla com que velocidade esse campo chega na abertura. Ele pode chegar no valor de C mais suavemente, ou pode chegar no valor de C mais abruptamente. Quanto maior o valor de N, mais suavemente o campo chega na borda. E um caso particular é quando o N foi igual a 0. Quando o N foi igual a 0, isso é 1, e consequentemente você passa a ter a abertura uniforme.
Então, a abertura uniforme é um caso particular desta distribuição, fazendo n igual a zero. E, logicamente, você tem que cair os mesmos resultados obtidos há 2 exemplos atrás. Então, nós só vamos estudar o problema para n igual a zero, não precisa, já foi estudado. Vamos mostrar resultados no final, para n igual a 1 e n igual a 2. Mais do que isso, não precisa. No que isso daqui é importante? Mais tarde, a gente vai ver que o refletor parabólico não tem como você obter amplitude uniforme na abertura de um refletor parabólico simétrico. Tá? O alimentador, a fonte que é posta no foco, necessária para que na abertura o campo chegasse uniforme, é uma fonte que é muito difícil de ser realizada e, além disso, ela é faixa estreita. Então, é um alimentador que não é muito utilizado na prática. Então, na prática, o campo na abertura de um refletor parabólico parece muito mais com essa distribuição vermelha do que com a distribuição azul. Então, estudar este problema, de certa forma, já é antecipar algumas coisas que vão acontecer mais adiante, quando a gente for estudar o refletor parabólico simétrico. E como já foi mencionado aqui, se você diminui a iluminação do campo na borda, você diminui a diretividade, mas em compensação também diminui o nível dos lóbulos secundários. E pode ser que isso seja útil. Pode ser que você queira abrir mão de diretividade para também diminuir a intensidade dos lóbulos secundários, pensando em interferência daquela antena em outras direções. Então, muitas vezes, a abertura uniformemente iluminada não é a desejada. Não por causa da diretividade, mas por causa do nível dos lóbulos secundários. Então, a gente vai tentar estudar isso através desse problema. Tá? Puxa, mas por que inventaram isso daqui? Porque tem solução analítica. Quando você joga isso dentro da integral, as integrais saem, tanto a integral em filinha, como, em particular, a integral em rolinha. Você tem o resultado analítico. Aí você consegue fazer gráficos, tabelas, que são apresentadas no livro de Stutzman. Eu vou colocar alguns desses resultados aqui nas transparências. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta em relação à distribuição de campo que a gente vai adotar? Bom, as contas eu vou andar bem mais rápido, tá? A equivalência continua sendo a mesma, ou seja, é a corrente magnética dobrada, pelos mesmos motivos. A diferença é que agora, ó, essa função f não pode ser passada para fora da integral, porque ela depende de rolinha. Ela depende da variável de integração rolinha. Mas fora isso, o resto é tudo igual. Ó. O tratamento de R' escalar R chapéu é o mesmo. Os limites de integração são os mesmos. O infinitésimo de área, ρ d, ρ d φ, é o mesmo. O que mudou é que eu não pude passar esta função f, não pôde ser passada para fora da integral. Mas o resto é igual como era antes. Para resolver a integral em filinha, eu vou usar a mesma expansão dessa exponencial, mesma expansão. Mesma expansão. De maneira que a integral em filinha vai dar 2π vezes a função de Bessel de ordem zero, como era antes, só que multiplicada, ó, por esse trambolho aqui. E sem nos esquecermos desse outro rolinho que aparece aqui. Ó. E aí você pode usar substituição de variáveis, etc, mas a integral fica um pouco mais chata. De qualquer maneira, existe uma identidade que a gente não vai provar. Com essa identidade, você consegue avaliar esta integral. Isso fica como exercício para vocês. E no final, este é o resultado. Este é o resultado. É o potencial vetor elétrico na região de campo distante da antena, antes de tirarmos a componente R.
Então, mais uma vez, a gente pega o Y chapéu, expande nas suas componentes esféricas e, finalmente, aqui está o fasor campo elétrico com as suas componentes θ e φ. Observe que, mais uma vez, você obteve esse termo e, dependendo da situação, o máximo de radiação continua na direção θ igual a zero. Então, nos diagramas de radiação, a gente vai mostrar na próxima transparência, o máximo de radiação, vocês vão observar, continua sendo na direção θ igual a zero. Nessa direção, a polarização do campo continua sendo igual à da abertura, na direção X, neste caso. Então, verifique que o máximo de radiação continua, apesar da abertura não ser mais uniforme, mas ele continua sendo na direção perpendicular. E que, fazendo o N igual a zero, você vai recair rigorosamente na expressão obtida anteriormente para a abertura uniforme. Esse termo vai sumir, vai ficar só esse termo aqui. Eu sei que foi rápido, mas alguma pergunta? Aí depois, quem tiver interesse, é só, utilizando essa identidade, verificar que esta integral, após a avaliação, recai nessa expressão aqui. E aí eu vou mostrar alguns gráficos. Então, aqui, só para vocês não se esquecerem, as distribuições de campo para N igual a 1, N igual a 2. Eu peguei a minha abertura circular com o mesmo diâmetro dos exemplos anteriores para efeito de comparação. Tá? A referência vai continuar sendo a abertura circular uniforme. E aqui está um dos diagramas, um dos gráficos que eu vou mostrar. Aliás, aqui não tem referência nenhuma. A referência não foi colocada aqui. Isso aqui é só para N igual a 1, essa distribuição de campo na abertura em vermelho. Então, o N é fixo, igual a 1. Mas eu coloquei 3 valores de pedestal. C igual a 0,5, ou seja, campo na borda da abertura aqui, nessa posição. Depois, C igual a 0,3, diminuir para cá. E outro caso em verde, em azul, perdão, C igual a 0,1. Ou seja, é o caso dos que eu estudei, né, com a menor intensidade de campo na borda, com a maior atenuação de borda. A gente chama isso de atenuação de borda. Então, o verde é a situação onde o campo na abertura é mais intenso. O azul é a situação onde o campo na abertura é menos intenso. Olhando para esse gráfico, não sei como é que é a tela do computador de vocês, ou se vocês estão vendo no telefone celular, enfim. O que vocês podem dizer dos resultados? Não só em termos de diretividade, mas também nos níveis dos lóbulos secundários. O que acontece com a diretividade quando o parâmetro C diminui? A diretividade diminui junto com os lobos secundários, né? Exatamente. Então, você iluminando menos uniformemente a abertura, você tem uma queda na diretividade, como era esperado, mas também tem uma queda bem acentuada no nível dos lóbulos secundários. O próximo gráfico é igual, é a mesma coisa, só que eu aumentei o N para 2. Ou seja, eu estou fazendo com que o campo na abertura atinja o valor da borda, só que mais lentamente. E repare, que a diminuição dos lóbulos secundários
em relação ao caso anterior, é muito mais intensa. A perda de diretividade também. Então, no que isso é importante? Mais adiante no curso, nós vamos ver síntese de refletor. Ou seja, utilizando conceitos de ótica geométrica, a gente vai mexer, né, dobrar a superfície refletora de tal maneira a que essa mexida no refletor redistribua a energia na abertura dessa antena. Por exemplo, tentando fazer com que o campo seja mais uniforme, ou tentando com que o campo tenha um comportamento parecido com alguma dessas distribuições. E aí, dependendo das especificações que são dadas para aquele serviço, você mexe na superfície, você deforma o refletor, ou os refletores, né, se for um sistema com mais de um refletor, na tentativa de fazer com que o diagrama de radiação atenda a um certo envelope. É comum em antenas refletoras as especificações de lóbulos secundários virem em termos de um envelope. Se passa uma linha aqui e fala para o projetista, eu não quero nenhum lóbulo secundário ultrapassando esse envelope, ultrapassando esse limite. E aí você, utilizando essas técnicas de modelagem, você tenta deformar o prato, deformar a superfície, para que o resultado não ultrapasse o tal envelope. E, em algumas situações, esses modelos são utilizados na tentativa de alcançar as especificações. Então, muitas vezes, com gráficos como esses, vocês chegam na conclusão, ó, a minha função objetivo na abertura vai ser esta em vermelho ou esta em verde. E aí o problema passa a ser qual a superfície refletora, qual o espelho que deforma a iluminação que vem do foco e distribui na abertura da antena com o formato desejado. Isso a gente vai falar sobre isso bem mais tarde. E eu concluo este exemplo com esta tabela que foi tirada do livro do Stutzman. Ou, se você preferir, vai lá no MATLAB, acha, né, o diagrama de radiação. Então eu tenho aqui, ó, em função do n igual a 1 e do n igual a 2, e para diferentes valores de C. E aqui eu estou dando C não só no seu valor linear, vamos dizer assim, mas também, ó, em termos da atenuação na borda em dB. Ou seja, menos 8 dB significa que o campo na borda é 8 dB abaixo do centro, no meio da abertura. 8 dB abaixo, 10 dB abaixo, até 20 dB abaixo. Então, o aumento da atenuação significa a diminuição do valor do C. E, consequentemente, a diminuição da eficiência de iluminação. Isso daqui é a eficiência de iluminação. Para n igual a 0, essa eficiência é igual a 1. Para outros valores de n e de C, essa eficiência varia. Então, repare que a diminuição da eficiência é mais significativa quanto maior for o valor do n. Porque você está iluminando a abertura mais pobremente. Então, a perda de diretividade e, consequentemente, a perda de eficiência de iluminação, ela é mais óbvia, né? É mais aparente, ó. Além disso, eu estou dando outros dois parâmetros. É a largura do feixe, a largura de meia potência em radianos do feixe principal e o nível do lóbulo secundário mais próximo. Esse daqui, ó, o que está mais próximo do lóbulo principal. Ou seja, é o nível do lóbulo secundário em comparação ao nível do lóbulo principal, em decibéis, em dB. Repare, quanto pior for a iluminação da abertura, mais baixo é o nível do lóbulo secundário. Aqui, ó, ele está 21,5 abaixo do principal. Aqui ele está 24,3 abaixo.
E se o N for igual a 2, a diminuição é mais significativa ainda. Então, com esses valores, e dependendo dos objetivos que você tem no projeto da antena, pode ser que você enxergue um desses casos como sendo a distribuição objetivo que você quer na abertura. E aí o seu problema passa a ser a deformar o refletor para obter aquele campo na abertura. Então, repare que isso daqui vem no sentido de, dado o diagrama de radiação desejado para a antena, você transfere o projeto para a abertura. Ou seja, eu quero aquele diagrama de radiação para a abertura. Eu quero, então, que a abertura tenha esta distribuição. E para que a abertura tenha esta distribuição, eu tenho que deformar o refletor de alguma maneira. Isso é síntese de antenas refletoras. Então, pode ser que esses resultados te ajudem um dia a projetar antenas refletoras. Dadas as características desejadas para o diagrama de radiação, qual a distribuição de campo que eu devo ter na abertura? Definida a distribuição de campo que você deseja na abertura da antena, qual a superfície que deformada me dá aquela distribuição de campo? E aqui tem o caso particular do N igual a 0, né, que é a nossa abertura uniforme. Para você comparar com os casos anteriores. Conclusão: com o campo atenuado na borda da abertura, perde-se diretividade e, consequentemente, perde-se eficiência de iluminação. Porém, você reduz os lóbulos secundários. Então, nem sempre a abertura uniforme é a desejável. Vai depender das especificações sobre os lóbulos secundários da antena. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta em relação a esse exercício? Eu tenho, professor. Na disciplina de campos, né, eu lembro que a gente calculou o campo dentro de um guia circular, né, e dava alguma coisa em função de... dava alguma coisa que dependia das funções de Bessel e senos e cossenos. Na prática, esse modelo de campo na abertura, ele consegue aproximar bem desse campo real? Não. Ué, então por que a gente está mexendo com ele? Você falou algo correto, né? Você estava falando do campo na abertura ou dentro de um guia circular. Uhum. Não é o campo na abertura de uma antena refletora. Para a abertura correspondendo a um guia circular, como você pediu, eu só obedeço o que vocês querem. Mais um exemplo. Olha ele aqui. Este exemplo é específico para aberturas de guias circulares. O exemplo anterior foi feito, né, pensando em antenas refletoras, aberturas de antenas refletoras mais adiante. Como você insistiu, então vamos resolver esse aqui também. Ó. Esse é específico para um guia circular. Um guia circular de paredes lisas, onde o modo fundamental, como você bem disse, isso é estudado na disciplina de campos harmônicos, é o modo TE11 de um guia circular, cuja distribuição de campo é essa beleza aqui. Ó. Ela varia com rolinha e com filinha. E mais, a polarização não é uniforme, como a figura indica. Repare que as linhas de campo são curvas. Ou seja, neste exemplo, só a fase do campo na abertura é uniforme. A amplitude não é uniforme e a polarização também não é uniforme. E eu vou dizer que o campo é isso, e está correto, não tem nenhum erro aqui, mas eu não vou justificar. Quer dizer, eu não vou explicar como se chega nisso. A gente chega nessa representação do campo TE11, orientado em X, resolvendo o problema do guia. Isso não é visto em análise de antenas, isso é visto na matéria de campos eletromagnéticos harmônicos, que será oferecida no próximo semestre.
Beleza ou não? Então, o exemplo anterior não pode ser aplicado neste caso. Alguma pergunta? Esclareceu ou não? Eu fiquei um pouco confuso. Aquele modelo lá, ele é um modelo de... você está modelando o campo numa abertura circular, mas Isso. que essa abertura circular não pode ser, por exemplo, uma abertura de um guia de onda circular. Não. É uma abertura mágica. Eu consegui um feixe de energia que tem polarização uniforme, ou seja, essas linhas vermelhas seriam todas retas, paralelas entre si, melhor dizendo, paralelas entre si, e no caso do exemplo anterior, orientadas na direção X, só que todas para as linhas de campo paralelas. Mesma fase, aqui tem mesma fase, e o feixe tem um formato, né? O feixe incidente, como se fosse imagina um feixe de laser, onde ele é mais intenso no centro e mais fraco nas bordas. Não é este caso. Beleza? Beleza. Por exemplo, na aula passada, a gente não estudou a abertura retangular? O primeiro caso não foi uma abertura retangular uniforme? Sim. Aquilo é como se fosse um feixe de energia chegando por trás e alcançando esse buraco que você fez nessa folha retangular de alumínio. Depois a gente estudou o caso onde a distribuição do campo era senoidal. Era como se fosse, ao invés de um feixe, um guia, a coisa vem guiada lá de trás, e o guia termina nesse plano condutor elétrico perfeito e infinito. Então, neste caso aqui, é como se você tivesse um guia circular, ou seja, a onda não vem num feixe de energia, vem num guia circular que termina num plano condutor elétrico perfeito e infinito. Isso daqui seria um modelo, por exemplo, para achar a radiação de um guia de onda circular. Enquanto que o caso anterior, a fonte é alguma outra coisa que a gente ainda não estudou, que vai ser a antena refletora mais adiante. Melhorou ou não adiantou? Melhorou. Beleza, tá? Bom, e aí, meu amigo, é a mesma equivalência. Aqui estão os parâmetros. Eu vou andar mais rápido aqui. É a mesma equivalência, ou seja, a corrente magnética dobrada na abertura, só que as expressões são muito maiores. E, na hora de integrar, a gente não quer usar φ' chapéu, y' e rolinha chapéu, porque esses vetores variam com as coordenadas de integração. Em particular, varia com φ'. Então, antes de enfiar isso na integral, eu passei para a base retangular. X chapéu, Y chapéu, e no caso aqui não tem Z chapéu, porque a distribuição de corrente está no plano Z igual a zero. E agora sim eu vou pegar aquela geringonça toda e enfiar dentro da integral para obter, na região de campo distante, o potencial vetor elétrico. O produto escalar R', escalar R chapéu, mesma coisa de antes. Igualzinho, mesma coisa. Mesma coisa, não mudou nada, porque a abertura continua no plano Z igual a zero e as variáveis de integração vão ser as variáveis polares, as variáveis cilíndricas. O problema é que agora nós temos essas correntes dadas na transparência anterior. Vou voltar para trás, que eu fui um pouco rápido, onde os termos aparecem ou multiplicado por nada em relação a φ', ou multiplicado por cosseno de 2φ', ou multiplicado por seno de 2φ'. Então, em relação a φ', temos três possíveis situações. Uma onde não aparece nada em relação a φ', ou seja, a função de φ' é 1. Outra onde a função é cosseno de 2φ', e outra onde a função é seno de 2φ'. Eu,
aquela identidade que já foi utilizada antes para representar essa exponencial. Eu já estou calculando aqui, ó, só a integral em filinha para as 3 situações. Já cuspi o resultado aqui, ó. Só que ainda falta a integral em rolinha. E aí, ó, a integral em rolinha fica desse jeito. E aí, depois de você tentar fazer esse exercício umas 50 vezes, você descobre que o melhor caminho é já cortar a componente R antes de avaliar essa integral. Então, o que eu fiz aqui, eu peguei as direções Y chapéu, que aparece aqui e aqui, e a direção X chapéu, que aparece aqui, eu já coloquei aqui nas suas componentes esféricas e já vou jogar a componente R no lixo e vou juntar as componentes θ de um lado e as componentes φ do outro. Depois de 5 páginas de conta, você chega, ó, esta é a integral que vai te dar a componente θ do vetor f, e esta é a integral que vai te dar a componente φ daquele vetor. E vocês estão vendo que as integrais são horrorosas, porque envolvem, ó, a multiplicação, integrando a multiplicação de 2 funções de Bessel, e com argumentos diferentes. Ó. Você nunca vai achar isso no livro do Balanes. Isso vai estar resolvido no livro do Silver. No livro do Silver, esse problema está resolvido. E aí, você vai pegar um livro, um tratado de funções de Bessel, que foi escrito pelo Watson no primeiro quartilho do século XX, e está lá a integral de Lommel, que é este resultado aqui. Você vai jogar aqui dentro, lógico que não vou cobrar isso na prova. No final, você acha as componentes θ e φ do seu potencial vetor elétrico e, consequentemente, as expressões do campo elétrico para a região de campo distante. E aí, logicamente que a abertura efetiva é menor, porque a abertura não é uniformemente iluminada. Então, você tem uma eficiência de iluminação que é menor do que 1. E aqui está o diagrama de radiação nos 2 planos. No plano φ igual a 0, que é o plano que contém o campo elétrico, aqui em azul. E no plano ortogonal ao plano E, que é o plano H, que aqui tem em vermelho φ igual a 90. Que é este plano aqui, ó, no plano horizontal e no plano vertical. E aqui está o diagrama de radiação. Repare que esse diagrama de radiação desta estrutura, dessa abertura, não é circularmente simétrico. Por quê? Porque o campo na abertura não é circularmente simétrico, hein? Com certeza. Essa é a razão. Então, vou fazer outra pergunta. Por que no plano horizontal, o diagrama azul, ele é mais estreito do que no plano vertical, o diagrama vermelho? Lembra da abertura retangular? A gente tinha obtido um resultado parecido para a abertura retangular. Por que na abertura retangular, num plano, o diagrama apareceu mais estreito do que no outro? Porque um dos lados lá tinha menor comprimento de onda, né? Tinha menor tamanho elétrico, né? Tamanho físico, no caso, né? Então, repare que, para este exemplo, o campo é mais intenso aqui no centro do que na borda inferior e na borda superior. Então, efetivamente, essa abertura se parece mais com uma elipse, cujo eixo maior é na direção X.
Não é uma elipse, tá? Só para dar uma ideia. Você tem uma abertura que não é efetivamente, não é circular. Porque o campo é pouco intenso aqui, ó, tendendo para zero nesse ponto, né? E pouco intenso aqui. E ele tem máximo aqui nessa região. Então isso aqui se comporta efetivamente como uma abertura que é maior no plano φ igual a zero, e consequentemente nesse plano o diagrama é mais estreito e é mais curta, menor no plano φ igual a 90, e consequentemente o diagrama ficou mais largo. Agora imagina que eu fosse usar esse guia circular para iluminar um refletor parabólico. Eu pego uma antena parabólica, um refletor parabólico, e coloco esse guia como alimentador no foco do paraboloide. Lembrando que geralmente o paraboloide tem projeção circular. A sua abertura, geralmente, nos casos mais práticos, geralmente tem uma projeção circular. Então, ponha-se no lugar do foco, né? Ponha-se no foco do paraboloide, olha para o paraboloide. Agora imagine que você é este alimentador e que você está irradiando este diagrama de radiação. Esse tipo de diagrama de radiação incidindo no refletor parabólico é eficiente ou não? Não é. Pessoal, em antenas, vocês já viram que as equações são grandes. Então, muitas vezes, o melhor, antes de resolver o problema, é pensar, desenhar uma geometria, tentar visualizar em 3 dimensões o que está acontecendo. O Elvésio falou que não é. Por quê que você acha que não é? Porque colocando esse alimentador no foco, né, depois de refletido no paraboloide, né, às vezes o campo vai ficar plano. Aí, em algumas alturas da abertura... Só corrigindo, o campo vai ficar plano, não, a frente de onda, né? Isso, a frente de onda vai estar... A frente de onda vai estar plana. Em algumas alturas, algumas posições da abertura, eu vou ter o campo apontando para um lado, em outras para o outro, né? Então vai estar uma zona de polarização. Vai estar cada ponto da abertura vai ter uma polarização diferente. Não, calma. É verdade, você tem razão, mas eu queria menos do que isso. Eu estava pensando no diagrama, só a intensidade de campo. Esse negócio do vetor aponta para um lado ou para o outro não é trivial de se ver. Então, vamos esquecer isso por enquanto. Vamos pensar só mesmo em amplitude do campo, só na amplitude. Se o seu alimentador, colocado no foco do paraboloide, tiver um diagrama de radiação que não é circularmente simétrico, isso vai iluminar o seu refletor de maneira eficiente? Repare, esse diagrama é mais largo num plano e mais estreito em outro. Ou seja, ele não é circularmente simétrico. Você vai apontar isso daqui para o seu refletor. O seu refletor tem uma borda circular. Isso daqui vai iluminar de maneira eficiente a superfície do seu refletor parabólico? Não. Repare, você não vai iluminar uniformemente o seu refletor. Neste plano, o seu refletor vai ser iluminado de maneira mais intensa, e no outro plano, de uma maneira diferente. Então, a distribuição de campo sobre a superfície refletora não vai ser uniforme. E isso vai acabar se refletindo na abertura do refletor. Então, este tipo de alimentador não é utilizado em aplicações de antenas refletoras com alta eficiência, alto desempenho. A gente vai precisar de um alimentador especial. Aí entra em campo as cornetas corrugadas. As cornetas corrugadas, a gente vai ver isso mais tarde, elas têm uma distribuição de campo na abertura que é mais uniforme. E a gente já viu que a abertura circular uniforme tem um diagrama de radiação praticamente circularmente simétrico. Então, este
é um exemplo prático, etc., mas não é o alimentador que a gente deseja, em princípio, para usar em antenas refletoras. Então, pegar um cano circular, cortar e jogar isso no foco do paraboloide vai funcionar, mas não é o ideal, não é o mais eficiente. Eu vou parar a aula por aqui, já passei 2 minutos, ficou faltando um exemplo para aquilo que eu queria, que é a da abertura coaxial. Esse exemplo está aqui só para mostrar que nem sempre o máximo de radiação ocorre na direção perpendicular. Este exemplo, se você resolver, com calma, vai te dar este diagrama de radiação aqui, ó. Na direção θ igual a 0, você tem um nulo. Por que eu coloquei esse cara daqui? É porque todos os exemplos anteriores, o máximo de radiação sempre deu em θ igual a 0. Sempre deu em θ igual a 0. E fica a falsa impressão de que na direção perpendicular à abertura sempre teremos um máximo. Não é verdade. Você só garante isso em certas condições, que a gente vai estudar na próxima aula. A gente ainda não estudamos o caso geral. Eu estou resolvendo vários casos particulares antes de estudar a coisa independente da geometria. Então isso aqui foi só para mostrar o seguinte: não, pode ser que a distribuição de campo seja tal que ao invés de um máximo na direção θ igual a 0, ou seja, na direção perpendicular à abertura, eu tenho um nulo. Alguém poderia me dizer por que aqui deu nulo em θ igual a 0? Olhando, né, do centro da abertura, né, você tem campo irradiando em oposição de fase, né, em cada lado. Ou seja, a contribuição que vem de um ponto é cancelada em θ igual a 0, por causa da simetria, é cancelada pela contribuição do ponto diametralmente oposto, exatamente por causa disso. Então, repare, nem sempre a abertura vai irradiar com o máximo de radiação na direção θ igual a 0. No caso aqui, ó, isso aqui, o que estaria por trás disso? Um cabo coaxial, onde o modo TM, o modo fundamental TM, propaga, ele tem essa distribuição de campo elétrico. Aí você pegou uma faca, cortou o cabo coaxial e você, desprezando as perturbações associadas à borda, né, o que acontece aqui na borda, se você assumir que o campo na abertura é purinho, o campo TM incidente, idealmente daria esse diagrama de radiação, onde o máximo de radiação não ocorre na direção θ igual a 0. Ocorre para um outro ângulo θ. É como se o diagrama de radiação dessa antena fosse um cone em 3 dimensões. E no caso aqui tem a ver com isso, a distribuição, nem a amplitude e nem a orientação, a polarização são uniformes. A fase do campo na abertura continua uniforme, constante, o resto não. Então, dependendo da distribuição de campo, pode ser que você tenha o máximo na direção θ igual a 0, como foi o caso do guia circular, e pode ser que não, como foi o caso aqui do guia coaxial. Então, nem sempre o máximo de radiação ocorre na direção θ igual a 0. Aqui aconteceu. Mas para a abertura coaxial, não aconteceu. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Então, muitos desses casos a gente viu muito rapidamente, mas foi mais para passar ideias que vão surgir, vão ser utilizadas mais adiante, quando a gente for estudar antenas refletoras. Que muitas vezes as equações ficam muito grandes e a gente não consegue enxergar direito o que está acontecendo. Então, sempre que possível, tente enxergar do ponto de vista físico, o diagrama, a geometria, como nesse caso daqui, ó. Esse tipo de abertura não gera um diagrama circularmente simétrico,
e, consequentemente, uma estrutura como essa não vai ser uma boa estrutura para servir como alimentador para uma antena refletora. Alguma coisa vai ter que ser feito mais adiante, se a gente quiser melhorar a eficiência de iluminação desse refletor. Eu vou parar por aqui. Não deixem de estudar, rever essas aulas através dos vídeos que estão sendo disponibilizados no YouTube. Então, daqui a pouco eu vou passar o vídeo, como sempre, para o YouTube. Vou parar